Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre os livros que eu li no ano de 2025. E bem, a proposta que eu tinha me colocado é que eu lesse mais clássicos ou que experimentasse outros gêneros literários para conhecer novas histórias. Bom, para iniciar, nós temos o mundo de Sofia, em que a personagem, a Sofia, ela começa a receber cartas e correspondências quando ela tá prestes a completar seus 15 anos. E que é basicamente um curso de filosofia ocidental. Essa é a proposta do livro. E que vai estudar desde o primórdio da filosofia até a filosofia contemporânea, e que ao concluirmos o livro, a gente acaba sendo livre para continuar o desenvolvimento da filosofia sozinha. Ele é um ótimo livro para introduzir a filosofia. Foi um livro difícil de ler, eu tive que parar no meio do ano, mas que depois que eu consegui engatar de novo, acabou se desenvolvendo muito bem, e que muitas das vezes eu tive que pesquisar ou senti que eu deveria parar e pesquisar sobre esse filósofo para entender de fato o que tá acontecendo e quem são, sabe? Como 2025 eu tava me abrindo para os livros e outros gêneros literários, não tinha como fazer isso sem O Pequeno Príncipe. Ele foi bem rapidinho de ler, eu comprei ele mais para incentivar a leitura do meu irmão, e ele é ótimo para ler no início da adolescência. Eu tinha começado a ler junto com a classe no 6º ano, só que eu nunca terminei. É muito bom para ler no início da vida adulta. Para mim foi como enxergar o mundo de novo com os olhos de uma criança. Diminuir um pouquinho da cobrança interna dos 20 anos e ver como às vezes a gente é mesquinho demais e a gente acaba não percebendo, como o contador de estrelas ou o geógrafo, que acaba só escrevendo os registros de quem chega contando pra ele, ao invés de sair explorando as coisas. Pode se trazer um pouquinho sobre assistir a própria vida passando, ao invés de viver e experienciar, sabe? E o fim, de fato, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava o fim do Pequeno Príncipe. O Fahrenheit 451, ele é um que me deu curiosidade, porque quando eu tava vendo sobre ele, eu descobri que ele foi censurado. E ele basicamente fala sobre censura, sabe? É curioso quando um livro acaba sendo censurado por qualquer motivo que seja. E censura é um tema que eu gosto bastante. Ele é sobre uma sociedade distópica, em que bombeiros queimam os livros. É uma sociedade super tecnológica, onde as pessoas não têm até tempo pra pensar, sabe? E que todo conhecimento acaba sendo produzido pelo Estado. Falando basicamente um pouco sobre o pensamento crítico, que não existe nesse mundo, e que as pessoas acabam ficando à mercê da realidade em que vive. Bom, o próximo é Carmilla. Carmilla, ele é um clássico também, muito antigo. Sim, eu peguei livros assim, antiguinhos pra ler, eu acho. Nunca tinha feito isso. Os livros que eu lia geralmente giravam em torno de 2020, então é um livro do século XIX esse. Ele tava na minha lista há um tempinho já, mas que eu só fui ler de verdade depois que eu assisti Vermelho Sangue, da Globoplay, e fiquei muito curiosa sobre os vampiros, sobre o personagem vampiro, a lenda dos vampiros, como eles agem. E esse livro, ele acabou também sendo influente até pro desenvolvimento do próprio Drácula, que veio definir de fato o que são os vampiros, e foi lançado no século XIX, e que depois de 20 anos saiu Drácula. A história, ela é narrada pela Laura, que ela vai contar sobre a companhia de Carmilla e como as coisas se tornaram esquisitas depois da sua chegada. Eu fiquei surpresa pela narração ser feita pela Laura. Eu só vim perceber lendo mesmo, acho que eu não li a sinopse de Carmilla. Enfim, o próximo é A Hora da Estrela. E eu acho que não tem como falar um pouco de literatura brasileira sem citar a Clarice. Foi o meu primeiro contato com a Clarice Lispector. Eu já tinha visto muita gente comentando sobre os seus livros e como eles são bons e como fazem refletir. Então isso me pegou bastante na hora de começar a ler Clarice, porque foi uma fase em que eu precisei muito refletir sobre quem eu quero ser, sabe? Principalmente A Hora da Estrela foi meio que um reflexo um pouco do que eu sentia sobre a vida na época. Eu tava me sentindo meio vazia, acabei me sentindo muito Macabeia, que é a protagonista da história, que é uma nordestina que vai em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Ela é datilógrafa, só que ela é invisível. Ela, infelizmente, ela é analfabeta, o que dificulta ainda mais o seu próprio trabalho. Ela é invisível para a sociedade, ela é sem vida. Ela não tem o brilho para existir, mas que é uma coisa que ela até mesmo, a Clarice coloca no livro, que tipo, não é culpa dela, porque ela nem percebia que a vida dela era ruim, e que ela só era feliz por não saber que a vida dela era ruim, sabe? E cara, esse negócio de não perceber que a vida tá ruim, que não dá pra mudar, sabe? Porque não parece que a Macabeia tem, sei lá, chances de mudar. É meio doloroso de pensar um pouco sobre a Macabeia. Flores de Algernon, ele é sobre um experimento científico que vai ser aplicado no Charlie Gordon, que é um cara
que tem deficiência intelectual e que se tornou inteligente por conta do experimento, e a gente vai ver todas as consequências disso na sua própria vida. Um dos principais diferenciais do livro que me pega, e acho que pega todo mundo que já leu, pelo menos um pouquinho, é ver a evolução dos registros do Charlie, ver a sua ortografia melhorando aos poucos e seu pensamento se expandindo, com os novos sentimentos e conflitos, sentimentos esses que ele nunca entendeu, então ele vai muito rever os próprios traumas e começar a entender um pouco sobre a vida que ele passava, e ele não percebia também, sabe? Ele era um pouco macabeia também. É um livro bastante emocionante que me pegou muito durante a leitura, porque com o tempo via-se as pessoas se afastando do Charlie por ele ter se tornado inteligente, sabe? E que acabou me pegando até mesmo para refletir sobre como a inteligência na nossa sociedade muitas das vezes vai causar solidão, sabe? É isso, gente. Enfim, um beijo, um queijo, até a próxima.